Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Como vocês estão? Espero que bem. Já peço que já vão fechando os olhos de vocês, que vamos começar a nossa oração ao nosso Deus Pai. Querido Pai, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por mais uma palavra de exortação. Te agradecemos, Pai, pela saúde. Ó Deus, te agradeço por cada ouvinte que está aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. Te agradeço, Pai, pelo alimento, pelo Teu respirar. Te agradeço imensamente, Deus, por tudo que Tu faz e por tudo que Tu tens feito. Te agradeço, Pai, pela Tua imensa misericórdia e graça. E obrigada, Deus, por ser um Deus de maravilhas na minha vida e na vida do meu irmão. Nossa palavra está lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do verso 1 até o 12. Vamos começar a nossa leitura. Vamos lá. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Neste assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhe dissermos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem estas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem os seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. O título desse capítulo já diz muito sobre o rico texto que já vem abaixo, né? O título desse capítulo diz: A vida que agrada a Deus. Nós devemos buscar amar uns aos outros, amar o nosso próximo. Às vezes tem certos próximos, né, que nos tira do eixo, do sério, né, nos irrita, mas a gente está ali e tem que estar e precisa estar ali com a sabedoria que o Senhor Jesus nos dá, né, que o Espírito Santo de Deus nos disponibiliza. E nós devemos estar com essa sabedoria aí para amar nossos irmãos, não só em ter paciência, mas só em ter empatia, se colocar no lugar daquele próximo, né? Ajudar um próximo que está precisando de alimento, que está precisando de uma ajuda financeira, que está precisando de uma vestimenta, enfim, amar o próximo. E esse capítulo, desses versos que acabamos de ler neste momento, fala sobre
imoralidade, que diz que, no verso 7, que diz: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, né? Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, para vivermos cobiçando, como o nosso estudo de ontem foi sobre adultério. E hoje nós estamos lendo sobre uma vida que agrada a Deus, né? Não tendo imoralidade, sem a imoralidade, sem, né, o que nos afasta dele. Tirar isso, arrancar, ser intenso para viver uma vida intensa para com Deus. Tirar, arrancar tudo aquilo que nos afasta dele. Se é uma rede social, arranca, desinstala, tira. Se é o seu celular, tira seu celular por um dia, tira seu celular por 2 dias. Mas só que aí você avisa para suas pessoas que você fala diariamente. Mas se você trabalha com celular, quando você chega em casa, você tira isso. Se é uma pornografia, você fica um dia sem ver. Aí, conseguiu um dia, fica outro dia. Conseguiu o segundo. E assim vai vencendo a cada dia, porque nós vencemos com Cristo. Então, amados, eu creio que muitos já têm aqui ouvido a história de José, que está lá em Gênesis, né? Que José tem uma certa parte da vida dele que ele vai trabalhar para Potifar. E a mulher de Potifar sempre quis se deitar, né, com José. Só que José nunca quis isso. E José, ele fugiu daquela imoralidade que o estava puxando, né? Fugiu. E é isso que nós devemos fazer, fugir da imoralidade. Fugir, correr dela, né? Para termos uma vida que agrada a Deus. E no capítulo que nós estávamos lendo, no verso 4 diz que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus. Muitos jovens aí, sou jovem também, e sei que muitos jovens oram para casar, né? Muitas vezes pedem uma confirmação para Deus já no namoro, se é aquela pessoa mesmo. E é isso, nós devemos orar a Deus e viver de um modo que, como diz aqui, ó, que agrade a Deus, né? Mas aqui ele diz, ó, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus. Mas isso aqui serve para a nossa vida toda, né? Que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus, né? Continuação do verso. Com todo o respeito, né? E o verso 5 diz: E não com paixões sexuais baixas, e não com imoralidade, e não caçando um homem que é da rua, uma mulher que é da rua, um homem casado, uma moça casada. Não. Ore pelo seu, bote o seu joelho no chão, caleje o seu joelho pedindo a Deus. E quando for a hora, né, ele vai enviar. Mas antes de você pedir a Deus, peça a Ele antes de você pedir alguém a Deus, peça a Ele antes para que Ele mude você por dentro, mude seu coração, mude seu pensamento e deixe do jeito que Ele deseja que fique. Amém, amados? Continuação do verso. Como não... Aqui, ó. Vou ler o verso novamente, o verso 5. E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Creio que os ouvintes que estão aqui conhecem a Deus, né? Amém. E os incrédulos que não conhecem, faz isso. Como diz aqui, né? Tem paixões sexuais baixas. Não vamos estar falando aqui, né, gente, que isso não convém nós estarmos falando aqui, mas vocês entenderam o que esse verso quer dizer, né? Para encerrar, vamos ler mais um verso que diz assim: Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu espírito. Esse verso está no verso 8.
Já marquem aí, já sinalizem esse verso na sua Bíblia, que ele é muito importante. Que depois você possa parar para ler totalmente o verso 4 de 1 Tessalonicenses, amém? Então, que nós possamos, vamos orar, gente, já vão fechando os seus olhos aí. Que no dia de hoje, Deus, nós possamos ver a Tua mão. Que nós possamos ter uma vida que te agrade, que nós possamos fazer como José, que fugiu, correu, foi-se embora de perto da imoralidade, correu para longe. Que nós possamos, Deus, não rejeitar esse ensinamento, como diz no verso 8, né? Que nós não possamos rejeitar esse ensinamento que foi dado por Ti, que o Senhor que nos dá o Teu Espírito Santo. Que nós possamos não rejeitar isso, não jogar esse ensinamento por ladeira abaixo, mas sim refletir e levar esse ensinamento conosco. E que também não possamos, né? Que também não façamos o quê? Não julgarmos aquele irmão que está na pornografia, aquele irmão que tem caído. E aqui, pelo contrário, que nós possamos orar por esses irmãos. E aqui diz, no verso 11, procure viver em paz, tratem os seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes, que nós possamos orar pela causa do nosso próximo e cuidar das nossas coisas, das nossas próprias vidas, né? Que possamos dar conselhos se aquela pessoa, se aquele alguém pedir. E que fugir da fofoca, que nem a gente vai fugir da imoralidade. Isso aqui se fala. Então, amados, que vocês possam refletir um pouco hoje nesta mensagem, que vocês possam refletir hoje nesses versos e que fiquem fixos esse verso na cabeça de vocês. O verso 8. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Entrego esse devocional nas mãos do Senhor. Já estamos ficando por aqui. Que todos os irmãos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Obrigada por escutar esse rico ensinamento de Deus até aqui. Obrigada por cada um que estão escutando e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.